Pai eterno, queremos neste momento lhe convidar que venha estar conosco enquanto analisamos os eventos do mundo, eventos que nos dão esperança e certeza de que a sua vinda será em breve. Prepara o nosso coração acima de tudo para estar em pé naquele grande dia. Venha estar conosco, inspirando-nos com sua presença e amor. Em nome de Jesus. Amém. Saudações, irmãos. Bem-vindos a esta noite especial de profecia. Estamos aqui para rever os eventos do mundo. Eventos que nos enchem de esperança na certeza da breve volta de Jesus. Por favor, compartilhe esta apresentação com seu irmão para que todos nós vejamos e entendamos onde estamos na história profética. Bem, queridos, este mês de setembro de 2024 trouxe muita coisa no mundo. E nem deu para cobrir tudo, mas muita coisa realmente aconteceu. E a suma de tudo está nesta passagem da revista Arauto, de 11 de fevereiro de 1904. O mundo está se tornando cada vez mais iníquo. Em breve surgirá grande perturbação entre as nações, perturbação que não cessará até que Jesus venha. Amém? É o que eu sempre tenho procurado dizer aos irmãos, que estas coisas que estão acontecendo no nosso mundo agora não irão melhorar até que Jesus venha. Sonhamos com um mundo de paz? Jesus prometeu um mundo de paz. Sonhamos com um mundo de tranquilidade e felicidade total? Jesus prometeu este mundo de felicidade e paz total. Neste mundo, nós estamos numa batalha entre o bem e o mal. E não pensem em algum momento que Satanás vai dar trégua. Apocalipse 12:12 diz que Satanás está furioso, porque sabe que pouco tempo lhe resta. E à medida que ele vai sentindo que realmente pouco tempo lhe resta, ele vai criar estragos e agitação no mundo. É por isso, mais uma vez, diz, perturbação que não cessará até que Jesus venha. Se o irmão pudesse dar uma nota para o estado do nosso mundo, uma nota de 0 a 10, que nota o irmão daria? De 0 a 10. Bem, eu daria nota 2 por aí, porque o nosso mundo não está bem. Nós estamos no limiar da crise dos séculos. Irmãos, vimos ao longo do mês os grandes incêndios florestais, por um lado, secas por outro lado, inundações por outro lado, poluição ambiental por outro lado. Vejam aqui uma revisão básica e passamos. Portugal declarou o estado de calamidade, enquanto incêndios florestais se alastraram descontroladamente. Infelizmente, vimos pessoas perdendo a vida. Irmãos, este é o nosso mundo que vivemos agora e nós não podemos fechar os olhos para esta realidade. Vejam, a Europa Central se prepara para mais um apocalipse de inundações, com aumento de número de quê? Queridos, as pessoas no mundo estão passando por dificuldades terríveis. O mundo clama, o mundo chora, o mundo geme, o mundo está com dores de parto. As pessoas precisam ouvir da boa nova de Jesus. As pessoas precisam saber que Jesus está voltando. As pessoas precisam entender que este mundo se foi. Amém? Vejam, queridos, gás sem cheiro e letal está se espalhando em nível altíssimo. O monóxido de carbono, como dizem as informações, está se espalhando em nível altíssimo no mundo. Como resultado, vemos morte pelo mundo. Irmãos, vejam aqui. União Europeia alerta que inundações mortais e incêndios florestais mostram que o colapso climático está rapidamente se tornando a norma. Irmãos, incêndios florestais, terremotos, inundações, tudo isto tem um significado. Tudo isto nos leva a algum ponto no futuro. Lemos, em incêndios, em inundações, em terremotos, na fúria das grandes profundezas, nas calamidades por mar e terra, é transmitida a advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre com os homens. A culpa sim é das mudanças climáticas, mas mais do que tudo isto, irmãos, nós vemos um Deus procurando falar ao seu coração. Um Deus procurando transmitir à raça humana alguma informação. Não é Deus quem traz estas coisas. Ele permite
com algum objetivo. Levar homens e mulheres a pararem e pensarem. Estamos preparados para os eventos finais? Estão os nossos corações lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro? Estão as nossas vidas entregues a Jesus? Deus está nos chamando a atenção. Vamos ver alguns vídeos. Queridos irmãos, não é relevante esta passagem do livro Mensagens Escolhidas, volume 2? Satanás está trabalhando na atmosfera. Envenena. E aí dependemos de Deus quanto à vida. Nossa vida presente e eterna. Satanás está envenenando a atmosfera. E eles dizem agora com um monóxido de carbono letal. E milhares perecem pela pestilência. Quando que tudo isto terminará? Quando Jesus voltar. Vejam, queridos. Representantes do sul da Califórnia pedem estado de emergência federal em meio à crise de poluição. A poluição nas grandes cidades está chegando a um extremo. E é principalmente nestas grandes cidades que virá um forte apelo. Temos que fazer alguma coisa como comunidades. Temos que fazer alguma coisa como cidadãos para reverter esta situação. Entendem agora? Satanás traz esta poluição, envenena a atmosfera, cria um estado de caos nas grandes cidades, morte e doença, pestilência pela poluição do ar, e depois ele aparece com sugestões, com propostas para resolver a questão. Vejam aqui, 8 de setembro, várias ruas do centro da cidade ficarão sem carros todos os domingos de setembro. Bem, alguém vai dizer que isto não tem nada a ver com a lei dominical, isto não tem nada a ver com o descanso dominical. Bem, eu também achava. Mas, queridos, nós estamos vendo aqui um impulso lentamente para que as pessoas olhem no domingo como um dia de solução climática, queridos. Vejam aqui, o centro da cidade da Filadélfia ficará sem carros aos domingos em setembro. Lembram que no começo destas campanhas era apenas um domingo por ano em setembro. Agora todos os domingos de setembro agora estão entregues para o descanso dominical. E lembram que na Europa, por exemplo, devido a esta questão de poluição também, o próprio povo apareceu para pedir que o governo adotasse pelo menos um dia da semana sem carro. Um dia da semana ecológico, climático. Vejam aqui, já compartilhei várias vezes com os irmãos. É só para lembrar e avançamos. As pessoas nessas cidades europeias acham que os carros deveriam ser proibidos um dia por semana. E eu não tenho dúvidas qual será esse dia da semana que será adotado para que os carros sejam proibidos. O tal dia ecológico. Eles estão entre as melhores medidas de curto prazo que estão imediatamente disponíveis. São baratas e fáceis de implementar. Que os dias sem carros semanais são a forma mais fácil e barata a curto prazo para resolver a questão climática. O apoio é maior em Varsóvia, na Polônia, e Paris, na França, onde 65% dos cidadãos apoiam um dia semanal sem carro. Sim, queridos irmãos, esta questão de poluição do ar, que está se falando muito agora, vai dar de falar. Isto, com certeza, vai nos levar a uma lei que favoreça o descanso dominical. Vejam aqui. Imagine a Sunday morning where the usual hum of engines is replaced by the laughter of children playing in the streets, the chatter of neighbors meeting without the barrier of car windows, and the melodic tunes of local performers. Imagine uma manhã de domingo, onde o zumbido habitual dos motores é substituído pelo riso das crianças brincando nas ruas, as conversas dos vizinhos que se encontram sem barreira das janelas dos carros e as melodias de artistas locais. This is the heart of a car-free Sunday, a global initiative turning asphalt arteries into urban retreats. Este é o coração do Domingo Sem Carros, uma iniciativa global que transforma artérias asfálticas em retiros urbanos. Today, we travel around the world to discover 8 cities where car-free Sundays aren't just an event. They're a revelation of what our urban environments could become.
Hoje viajamos por todo o mundo para descobrir 8 cidades onde os domingos sem carros não são apenas um evento, mas são uma revelação do que os nossos ambientes urbanos podem se tornar. Brussels. Imagine um dia sem carros. E quantas pessoas estão assistindo isto? Quantas mentes estão realmente sendo cativadas a acreditar que isto é assim? E quantos estão realmente crendo que precisam fazer isto aqui? Irmãos, em breve, nós veremos o mundo todo acatando esta mensagem. Agora, em face a estes desafios mundiais, governantes de quase todo o mundo se reuniram neste mês de setembro em Nova York, na sede da ONU, para o Pacto do Futuro, a transformação da governança global. Estamos num momento crucial da história e as escolhas que fizermos hoje terão um impacto exponencial nas gerações atuais e futuras. Esta é a nossa oportunidade única em uma geração de nos unirmos como um mundo, fazer escolhas difíceis, superar conflitos e caos e criar um futuro pelo qual vale a pena lutar, um futuro pelo qual vale a pena viver. Quando os países trabalham em conjunto, podemos abrir caminho para a paz e a prosperidade globais, restaurar o nosso planeta, promover a transformação digital e proteger os direitos humanos. Mas temos de agir agora como um só mundo para abrir caminho ao nosso futuro comum, em benefício de todos. Queridos, 2 coisas nós precisamos sublinhar neste apelo. Primeira coisa, devemos agir agora. Não há mais tempo, dizem os governantes. Não há mais tempo. Precisamos agir agora para resolver esta questão. Segundo aspecto, eles dizem, devemos agir juntos, como um único mundo. Precisa haver unidade entre as nações, unidade entre as religiões, unidade entre as instituições. Precisamos agir agora e unidos. Vamos ver outro vídeo. I strongly believe it is possible to prevent this disastrous scenario. Acredito firmemente que é possível evitar este cenário desastroso. I am confident we can build a new multipolar global order with new opportunities for leadership and with balance and justice in international relations. Estou confiante de que podemos construir uma nova ordem global multipolar com novas oportunidades de liderança e com equilíbrio e justiça nas relações internacionais. But multipolarity creates complexity. Left to itself, it could deepen fault lines between North and South, East and West, developed and developing economies, within the G20 and between the G20 and everyone else. Mas a multipolaridade cria complexidade deixada por si mesma. Poderia aprofundar as linhas de divisão entre o Sul e o Norte, Este e Oeste, economias desenvolvidas e em desenvolvimento, entre o G20 e outros. And the only way to manage this complexity and avoid a slide into chaos is through a reformed, inclusive, networked multilateralism. A única maneira de gerir esta complexidade e evitar um deslizamento para o caos é através de um multilateralismo em rede inclusivo e reformado. Now, this requires strong multilateral institutions and frameworks and effective mechanisms of global governance. Agora, isto requer instituições e quadros multilaterais fortes e eficazes mecanismos de governação global. Without them, further fragmentation is inevitable and the consequences are clear. Sem eles, uma maior fragmentação é inevitável e as consequências são claras. A multipolaridade por si só, o que é multipolaridade? Diferentes centros de poder no mundo. Diferentes centros de poder. Isto pode criar caos, pode criar brigas entre esses centros de poder, pode criar briga. Precisamos do multilateralismo, que é uma instituição forte de governança global, unindo todos esses polos de poder, desses centros de poder, com uma mesma agenda. Queridos, isto não é nada mais e nada menos que a nova ordem mundial. E, de acordo com a própria elite mundial, a nova ordem mundial
vai ditar como as coisas devem ser. Goste você ou não, as coisas vão ser, terão que ser do jeito que a nova ordem mundial vai dizer. Escute só. When the topic was on the New World Order, this is something that will touch everybody, and we should all be involved in it, because whether we like it or not, the New World Order will dictate how things go. Quando o tópico era sobre a nova ordem mundial, isso é algo que vai tocar a todos e todos nós devemos estar envolvidos nisso, porque gostemos ou não, a nova ordem mundial vai ditar como as coisas vão. Agora, irmãos, não se esqueçam que a nova ordem mundial tem 3 vertentes. Governo mundial, que é claramente o que nós estamos vendo aqui, religião mundial e economia mundial. A propósito, em Apocalipse capítulo 13, falando sobre a religião mundial, nos diz no verso 4, que após a cura da ferida mortal do papado, que é a primeira besta, no verso 4, e adoraram o dragão que tinha dado à besta a sua autoridade, e também adoraram a besta dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Queridos, isto é profético. Depois de 1929, nada mais vemos a não ser um crescimento da influência do poder papal no mundo. Seja no mundo político, no mundo religioso, no mundo social, no mundo econômico. O Papa Francisco esteve alguns dias atrás numa das regiões mais difíceis do cristianismo, na Ásia, com o objetivo de fazer crescer o cristianismo na Ásia. E nós vimos o quanto, irmãos, o islamismo e o catolicismo estão de mãos dadas agora. Como o budismo e outras religiões orientais estão apreciando a pessoa do Papa, ou na verdade, o papado como um todo. Queridos, nós voltaremos para isso daqui a pouco. Vejam o quanto movimentos dominicais estão se levantando para bater no mesmo martelo na ideia de que precisamos de um descanso dominical. Neste jornal secular, há alguns dias atrás, em 22 de setembro, eles apareceram para nos dizer se todos nós permanecermos unidos por Cristo. Mas eu compartilhei com os irmãos que nesta publicação eles falam sobre a necessidade das religiões cristãs ou denominações cristãs na América se unirem para defender o descanso de domingo. Se unirem para defender a profanação do descanso dominical. Isto devido a um campeonato de futebol americano que começou em setembro, na América. Eles lançam um apelo. Se nós nos unirmos, não participarmos desses eventos no dia do Senhor, não comprarmos os bilhetes, não assistirmos pela televisão, os promotores do evento não terão público. Como resultado, terão que cancelar os jogos no domingo. Queridos, este, na verdade, foi um apelo de pressão, porque os promotores do evento, vendo que realmente não tem público, porque as pessoas não querem profanar o dia do Senhor, nada mais poderão fazer senão cancelar os jogos aos domingos. Irmãos, é isto que vai acontecer no final também. O Espírito de Profecia nos diz que pela influência do povo, pela pressão do povo, os legisladores cederão. Vejam aqui, queridos, vamos manter o domingo especial. Isto está sendo debatido nas grandes cortes de justiça, nos parlamentos de vários países do mundo. Sindicatos e igrejas estão se unindo para pressionar o descanso dominical. Vejam aqui, queridos, salve os nossos domingos. Vejam aqui, debates públicos. Salvar os domingos, manter os domingos especiais. Alguém vai me dizer que os adventistas são pessoas meio que atrasadas, que acreditam num decreto dominical. Queridos, nós estamos vendo com os nossos próprios olhos desenvolvimentos proféticos. Vejam aqui. Vamos manter o domingo especial. Vejam, estes senhores não são crianças. Eles estão aqui de gravata, de terno,
Não vão me dizer que estas pessoas não têm nada a fazer. Eles sabem muito bem o que estão a fazer, sabem muito bem o que procuram quando invocam que o domingo deve se tornar especial na sociedade. É que existe um movimento em prol do descanso dominical e este movimento é encabeçado por Roma. Vejam, amigos, nesta Igreja Católica Romana, aqui está o grupo. Manter o domingo especial. Vamos manter o domingo especial. São pessoas adultas. Não estamos vendo crianças aqui. São pessoas adultas que sabem o que querem. Queridos, neste mês de setembro, nós vimos uma agitação na América. Mais uma vez, a América provou que é um lugar um pouco perigoso de se viver. Tiroteios em massa, mais uma vez. Inclusive, o próprio candidato Donald Trump sofreu um novo atentado. Pastores americanos estão sofrendo atentados em suas próprias residências. Está virando um caos. Vejam aqui. 2 estudantes e 2 professores são o quê? Infelizmente. É uma escola secundária na Geórgia. Dezenas de quê, irmãos? Contra a casa de um pastor. Contra a casa de um pastor. Vejam aqui, casa de pastor é alvejada e atingida com pelo menos 30, diz a polícia. Líderes cristãos pedem orações de proteção reforçada após segunda. Isto aconteceu de novo. Momento preocupante para os americanos. Líderes religiosos reagem a uma segunda tentativa de quê? 16 de setembro de 2024. E em face a estas coisas, o clamor não para de crescer. De líderes religiosos políticos americanos, de bispos americanos e um pouco da sociedade em geral. O grito não para. Vejam aqui. Vejam aqui, isto é de 12 de setembro. Ousado e direto, a crescente separação da América de Deus. Só com títulos, irmãos, já imaginam o que eles querem dizer. Por que a América está sofrendo estas coisas? Por que há tanto tiroteio na América? Por que há jovens implacáveis na América que matam? É porque a América se afastou de Deus. A América tem que voltar para Deus. Mas voltar para Deus, na visão deste grupo, o que significa? Trazer Deus de volta às escolas, através da legislação dos 10 mandamentos. Trazer Deus de volta à praça pública, por meio de leis morais, para reger a consciência. Vejam aqui, irmãos, é dito, se a América quiser permanecer livre, a América deve retornar a Deus. Vejam aqui, se os Estados Unidos da América estão enfrentando tempos sombrios, pode-se argumentar que isso se deve em grande parte à incapacidade dos cristãos de lutar efetivamente pelo futuro da América. Se a América está agora assim, é também porque os cristãos são incapazes de lutar pelo futuro da nação. Uau! Imagine como é que os cristãos se sentiram. E os cristãos vão procurar fazer alguma coisa para reverter esta situação. Vejam, amigos, 16 de setembro, falando sobre a segunda tentativa de Donald Trump, e eles dizem que precisamos retornar à civilidade em nosso discurso público. E o mais importante, a América precisa se voltar para Deus. Precisamos nos voltar para Jesus Cristo. Precisamos nos voltar para a Bíblia. Amém? E eu também concordo com tudo isto. Precisamos voltar para Jesus. Precisamos voltar para a Bíblia. Mas vejam, eles dizem, nosso país foi construído sobre preceitos bíblicos. O primeiro livro em nosso sistema de escolas foi a Bíblia. Nossas leis eram baseadas em princípios bíblicos. Mas hoje não podemos nem afixar os 10 mandamentos em sala de aula. Não sei se os irmãos perceberam o que eles disseram aqui. Eles estão lembrando os bons momentos da América, quando a América era gerida por princípios bíblicos. Os 10 mandamentos nas salas de aula para gerir o comportamento dos alunos. Mas hoje as coisas mudaram e eles continuam lamentando. À medida que vemos a anarquia nas ruas e a violência se espalhando pela nossa cidade,
As pessoas clamam pelo retorno aos valores familiares. Mas precisamos de mais do que valores familiares. Precisamos de ter um conjunto de padrões. Precisamos de um conjunto de padrões, de um conjunto de regras. Se a América quer voltar a ser uma nação próspera, ela precisa de um conjunto de regras. E onde é que vão tirar essas regras? Onde é que vão buscar estas regras? Eles dizem, os encontramos nas páginas das Escrituras. A América, em breve, vai legislar a moralidade, que todos vivam de acordo com os padrões bíblicos. Isto aparentemente é maravilhoso. Mas nada mais é que unir igreja e Estado. Nada mais é que imitar os princípios de Roma. Nada mais é, irmãos, que usar o poder do Estado para impor uma certa religião, para impor os dogmas da igreja. E aí vem o descanso dominical. Vejam, esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. O grande conflito, página 587. No final vai ser assim. Vão invocar os 10 mandamentos, vão invocar o domingo como proposta para curar a América. E agora vejam que o candidato republicano já prometeu curar a América. Vejam aqui. Trump promete curar nosso mundo. Após o quê? Ele falou, é um mundo doente e raivoso por várias razões e nós vamos torná-lo melhor. Lembram? Quando Louisiana introduziu os 10 mandamentos nas escolas, quem elogiou esta lei? O próprio Donald Trump. E se ele diz que vamos curar nossa nação, com certeza ele trabalhará para que os 10 mandamentos sejam colocados em todos os estados americanos e na praça pública para curar a nação também. Irmãos, a Fox News, por exemplo, em 1º de setembro de 2024, disse que os 10 mandamentos são importantes para as crianças aprenderem, não apenas verem. E também disseram no subtítulo que em cerca de 250 palavras, os 10 mandamentos oferecem orientação moral universal. É que nós sabemos, irmãos, que a lei de Louisiana, por exemplo, sobre os 10 mandamentos, é apenas para fixar os 10 mandamentos nas salas de aula. E eu perguntei até para os irmãos, a fixar os 10 mandamentos vai mudar o quê? A fixar vai mudar o quê? E eu disse que era apenas um primeiro passo para ensinar os 10 mandamentos na praça pública, que seria outro passo para impor os 10 mandamentos na praça pública, incluindo o domingo. E agora a Fox News diz que os 10 mandamentos não são apenas para as crianças verem, mas sim para aprenderem, porque oferece orientação moral universal. Eles disseram, queridos, isto vem da Fox News, uma empresa de comunicação secular. Eles dizem, os 10 mandamentos não devem ser publicados apenas nas escolas. Eles deveriam ser ensinados em todos os sistemas escolares públicos. E é claro que eles citam o 4º mandamento dos 10, falando sobre o sábado. A propósito, irmãos, foi lançado um novo livro na América, com o título 10 Mandamentos para Salvar a América. Vocês estão percebendo que esta ideia está pegando? Que precisamos dos 10 mandamentos para salvar a América. Eles dizem que hoje a América está em uma encruzilhada moral. Dentro dos 10 mandamentos encontramos o roteiro de Deus para salvar a América, pois neles é encontrada uma bússola inabalável para direcionar os corações dos homens de volta a Deus. Queridos, quem diria que nós chegaríamos a este ponto? Que a América, por si só, vai sentir a necessidade de trazer de volta os 10 mandamentos à praça pública, trazer de volta o domingo à praça pública, trazer de volta a moralidade na praça pública. Isto é profético, irmãos.
Há mais de 100 anos nós cremos que Deus revelou, por meio da sua serva Ellen White, que a América se tornaria uma nação assim. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado. Por um ato nacional impondo o falso sábado, eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando sua tirania e opressão da consciência. Maranata, página 179. Meus irmãos, estamos vivendo realmente num cenário profético. Eu me admiro quando comparo os eventos atuais com a profecia bíblica. E eu quero terminar com os irmãos meditando um pouco mais uma vez nas palavras de Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 13, começando do verso 11. Façam isso, irmãos, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos no princípio. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas. Revistamo-nos das armas da luz. Comportemo-nos com decência, não como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, irmãos, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. A nossa redenção está hoje mais próxima. A palavra de Deus é fiel. É tempo, irmãos, de nós buscarmos Jesus, um relacionamento profundo com Ele. E se nós buscarmos, em primeiro lugar, um relacionamento profundo com Jesus, nós iremos sair para testemunhar do seu amor. O Evangelho será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Sairemos logo deste sofrimento deste mundo. Os sinais se cumprem dia após dia diante de nós. Estejamos preparados, preguemos o Evangelho, mas lembre-se, conosco ou sem nós, o Evangelho vai ser pregado. Esteja eu preparado ou não, esteja eu buscando a chuva serôdia ou não, Jesus vai voltar, porque Jesus não depende de mim. Jesus é soberano. Jesus não depende do meu preparo pessoal para voltar. Ele me convida a viver preparado. E se eu não me preparo achando que estou atrasando a vinda dele, eu estou enganando-me a mim mesmo. Jesus voltará, esteja eu ou não preparado. Este é o momento, irmãos, de nós dobrarmos nosso joelho em oração. Venha comigo. Pai, muito obrigado, porque mais um mês se acaba. Obrigado por nos conduzir e guardar. Obrigado, Senhor, por podermos testemunhar todas estas coisas e sabermos que estamos próximos do fim. Senhor, capacita-nos a sair, a transmitir as 3 mensagens angélicas ao mundo a perecer. Que seja urgente, Senhor, a nossa necessidade de pregar. Que seja urgente, Senhor, a nossa saída da zona de conforto para ir transmitir a verdade para este mundo. Encoraja-nos, Senhor, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. Mude, Senhor, as nossas prioridades da vida. Entregamos nossos corações nas Tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus cuide de todos nós. Nos veremos na próxima apresentação aqui no nosso canal. Até breve.